Olá, prezado estudante, tudo bem? Hoje iremos falar de um tema polêmico, cabeludo, o nazifascismo. Isso mesmo. Um fenômeno político do período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. Nesse primeiro vídeo, trataremos as características gerais do nazifascismo. Mais uma vez, sejam bem-vindos e bons estudos. Afinal de contas, o que foi o nazifascismo? O que é o neofascismo hoje? O que é o neonazismo? É de direita? É de esquerda? Quais são as características de um fascista? Como pensa um fascista? Como pensa um nazista? É isso que nós precisamos discutir e refletir a partir desse assunto. Hoje se fala muito nas mídias sociais, nos jornais, na televisão, né, sobre nazifascismo. Afinal, temos governos hoje nazistas, governos fascistas, temos movimentos neofascistas, neonazistas, partidos também. O que de fato caracteriza, então, um fascista e um nazista? A gente aqui tem essa preocupação de não só pensar o nazifascismo, mas tentar refletir acerca da nossa realidade de hoje. Século XXI. Existe fascismo do século XXI? Queridos, é o seguinte. O nazifascismo é um fenômeno circunstancial. É um fenômeno que surge em momentos de crise. Crise econômica, crise social, fome, pobreza, miséria, desemprego, desesperança, né? É um fenômeno que nasce dentro dessa situação, né, de dificuldades. E essas dificuldades são encontradas no período conhecido como entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Período entre guerras que vai de 1918 ou 1919, quando a guerra termina. Alguns dizem com o Tratado de Versalhes, em 1919, né, a guerra termina oficialmente em 1918, né, militarmente, e 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial. Então esse é o período entre guerras. E durante esse período, nós temos principalmente uma Europa depressiva, uma Europa em crise, né? Crise econômica e crise social e crise também política. Muitas críticas sobre a forma de se governar um país, também as ideologias, os pensamentos, as doutrinas que vigoravam na época sofrem uma série de questionamentos. E aí surgem as alternativas, né? Diante dessas crises, como pensar o futuro? Há quem diga que a solução é o socialismo. Então esse período é um período que cresce também o movimento socialista, com o sucesso da Revolução Bolchevique, da Revolução de Outubro de 1917 na União Soviética. Os movimentos socialistas vão se avolumando na Europa Ocidental, uma alternativa à crise econômica europeia. E a partir da crise de 29, que é uma crise do capitalismo, uma crise do capitalismo liberal, especialmente, começa nos Estados Unidos, mas que vai varrer todo o mundo capitalista, o socialismo vai ganhar uma força ainda maior, né, como alternativa ao capitalismo. Porém, há quem diga que o problema não era o capitalismo, mas o tipo de capitalismo. A gente vê na década de 30 o Franklin Delano Roosevelt ali com o seu New Deal, com a intervenção do Estado na economia, uma alternativa capitalista, né, para a crise. E na Europa o crescimento, por motivos não só econômicos, mas veremos também motivos históricos, motivos políticos, nós temos o crescimento do nazifascismo, que é um movimento, sim, capitalista, mas com capitalismo que não só é intervencionista, mas um capitalismo autoritário, um capitalismo de extrema direita, enquanto o socialismo da União Soviética se apresenta como um socialismo de extrema esquerda. Ambos
são radicais, né? São então autoritários, são ditatoriais, tanto a extrema esquerda socialista soviética como a extrema direita, tá? Que é o nazifascismo. Ah, professor, mas nazifascistas não são de esquerda e a esquerda não é nazifascista. Então essas questões a gente vai tentar aqui esclarecer, a gente vai tentar aqui então minimamente promover uma reflexão para que seja possível construir uma ideia mais concreta a respeito desses fenômenos, tudo bem? A primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar as características gerais do nazifascismo. Características gerais do nazifascismo. Né? E depois disso, a gente trabalha aí os fascismos, né? Especialmente os europeus. A partir disso será possível promover uma série de reflexões acerca da nossa realidade de hoje, né? Falarmos um pouco desses movimentos que são acusados de serem nazifascistas ou de serem chamados de movimentos de extrema direita, de extrema esquerda, enfim. Vamos entender um pouquinho sobre isso, tá? Então vamos finalmente falar das bases do nazifascismo. Vamos entender aqui as características gerais do nazifascismo. A primeira delas, e extremamente importante, é o totalitarismo e o unipartidarismo. Totalitarismo, a palavra já diz muito pra gente, né? Total poder de quem? Do Estado. Nesse sentido, o Estado aqui se apresenta como autoritário, um Estado ditatorial, um Estado total. E um Estado total é um Estado que deve submeter todos os indivíduos segundo a sua própria lógica, segundo os seus próprios interesses, que são, teoricamente, os interesses gerais de uma nação. Assim, os indivíduos não possuem mais direitos, muito menos liberdades. Afinal, o Estado engendra todas estas liberdades e todos esses direitos na ideia fundamental de que representa os interesses de todos. Nesse sentido, nós não temos mais as garantias liberais, as garantias e os direitos de um Estado de direito, um Estado ali fecundado, né, ali nas ideias iluministas, com as ideias iluministas, na Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos, esse individualismo que marca a formação desse capitalismo moderno, né, desse capitalismo revolucionário burguês, ali do final do século XVIII, século XIX, é aqui extinto. Nós não estamos falando do fim do capitalismo, nós estamos falando aqui de um socialismo, nós estamos falando de um tipo de capitalismo onde o Estado é quem determina o que um indivíduo ou outro pode fazer, né? ou como pode agir. Né? Então, nós estamos falando de um Estado ditatorial, do Estado autoritário. Esse Estado autoritário é um Estado que se confunde com um partido político. Eu digo um partido, porque se o Estado é autoritário, ditatorial, e um partido, né, se funde com esse Estado, então nós podemos dizer que só pode existir um partido, não pode existir oposição, nem ao Estado, nem ao partido, porque se o partido é o Estado, há uma confusão entre o partido político e o Estado, então não pode existir nada contrário ao Estado, contrário ao partido político em questão, o único partido. Aí você fala, professor, então não há democracia. Não. Não há liberdade. Não. Não há direitos. Bom, só do Estado. Um Estado, inclusive, que se apresenta de uma maneira nacional. Um Estado que tem como finalidade a construção de um ideal de nação forte, capaz de promover o progresso, o desenvolvimento desse país. Bom, então assim a gente começa a entender uma das características fundamentais aí do nazifascismo, mas que também é uma característica presente no socialismo stalinista. Portanto, a gente pode falar de totalitarismo de direita, nazifascista, conservador, e podemos falar de um totalitarismo de esquerda, que é socialista, ou portanto progressista, né, quer mudar aí
a realidade, né? Criar um sistema novo, que é o caso, moçada, do totalitarismo de esquerda, que também é unipartidarista, né? Porque lá você tem a PCU, o Partido Comunista da União Soviética, né? A PCUS. E aqui nós teremos o nazismo ou o fascismo, né? Então nada pode existir acima do Estado, então não tem poder maior do que o Estado, nada pode existir fora do Estado, portanto não tem nada que não seja controlado, que não seja tutelado pelo Estado, e nada pode existir contra o Estado, pois é um Estado autoritário, não pode existir nenhuma posição, nenhuma crítica, nenhuma divergência em relação a esse Estado nacional. Então, portanto, pense, estamos falando do Estado totalitário nazista, não existe oposição ao nazismo, porque o nazismo é a nação, é o Estado. Então, se você é contra o nazismo, é como se você estivesse agindo contra o seu próprio país. É como se você estivesse agindo contra a sua própria nação. Isso é um crime, né, passível de punição severa. É uma traição à pátria, é uma traição à nação. Então, nesse sentido, quando a gente fala de Estado nazista, de Estado fascista, a gente está falando de um Estado que não permite nenhum tipo de oposição. Um Estado autoritário. Ah, mas eu estou na Alemanha nazista e não sou nazista. Então você tem 3 opções. Ou você luta contra, e aí você pode ser preso, pode ser morto, ser chamado de traidor. Ou você mente, e para viver você continua sua vida na Alemanha, mas vira nazista de fachada. Ou você pode simplesmente fugir, né? Você pode ir embora da Alemanha, talvez dê certo. Então, assim, não tem como você viver na Alemanha e não ser nazista. Ah, mas eu não sou de coração. Ótimo. Mas você pode usar ali a farda, você pode indiretamente defender seus ideais para sobreviver, porque não existe outra forma de existência dentro de um regime como esse. Assim como também na União Soviética não pode existir, naquele socialismo autoritário, naquele totalitarismo, também não pode existir nem outro partido, nem outra ideia, e muito menos oposição. Tá? É um regime autoritário. Bom, a segunda característica está intimamente ligada à primeira, que é o ultranacionalismo. Não basta você gostar da sua nação, do seu país. Você precisa amar, você precisa idolatrar. Você deve se sacrificar pela sua nação. Você deve morrer, se necessário, pela sua nação. É a coisa mais importante e valiosa da existência de um indivíduo. Por isso, a nação, ela representa a forma suprema da sociedade, ou de sociedade. É a forma de organização da sociedade mais sublime e mais justa e perfeita na visão dos fascistas, na visão dos nazistas. Ou seja, a organização social, ela deve ser definida pelo Estado e pelo partido. Como ela deve se comportar, o que ela deve fazer e como a sociedade deve agir. Isto deve ser definido pelo Estado Nacional, principalmente pelo próprio partido que assumiu o Estado. Então, olha a frase: tudo deve ser feito pela nação, tudo deve ser feito para a nação, ou para a nação e pela nação. Tudo deve ser feito para o bem-estar nacional, né, para o desenvolvimento e o crescimento nacional. Não para você como indivíduo, mas fazendo para a nação, fazendo para o país, você estará contribuindo para a vida de todos, né? Então aqui morre a ideia do individualismo e cresce a ideia de um nacionalismo, de um amor à pátria, um amor incondicional à nação, de modo que você deve eliminar todas as diferenças dentro de um país para o bem geral de uma nação que deve se construir na união de todos. Vejam aí que interessante. União das classes sociais. Ou seja, união das classes e dos indivíduos. Uma ideia de tentar eliminar as diferenças. Tentar eliminar as diferenças de classe. Para quê? Para que todos os indivíduos se unam
para o bem geral da nação, independente da sua função, da sua atividade. Diferenças essas que deveriam ser eliminadas porque atrapalham o desenvolvimento do sistema capitalista, ou seja, da economia de um país. Temos que unir as classes e não brigar. Temos que unir as classes e não promover o atrito entre elas. Vejam como isso é bem diferente da ideia do comunismo e do socialismo. O socialismo fala da luta de classes, né, das diferenças de classes, e não, né, da união das classes. Óbvio que depois da Revolução Socialista teríamos a eliminação das classes sociais. Aqui não é a eliminação das classes, aqui não é a supressão das classes, é a supressão das diferenças. Então um trabalhador deve olhar para um capitalista como um nacionalista, como um igual. Muito embora existam as diferenças econômicas, diferenças sociais, deve ser visto como igual. Devemos unir as nossas forças para fazer o nosso país crescer, o nosso país se desenvolver. As diferenças econômicas e sociais são irrelevantes, porque o que importa, na verdade, é a nação, é o país. Bom, nesse sentido, nós estamos falando de uma construção de um nazifascismo contra o globalismo, contra o universalismo, contra o cosmopolitismo. Se a nação é tudo, o país é tudo, então como é que a gente evita a corrupção deste espírito nacional? A gente evita com a destruição do globalismo. Essa ideia de eliminação das barreiras nacionais, né, da facilidade de transações entre pessoas, entre grupos diferentes, entre nacionalidades diferentes, etnias, culturas, isso é algo absolutamente rejeitado por um fascista. O fascista não gosta da diferença, o fascista gosta da identidade, do igual, não do diferente. Os princípios universais, né, da universalidade dos direitos, também não deve aqui vigorar no Estado nacional ultranacionalista. Por quê? Porque nós temos aqui a definição de grupos que são, sim, de origem nacional, ou seja, do país, e esses devem ter favorecimentos, não os outros. Os outros trazem outras culturas, outros valores, ideias distorcidas de uma realidade que não é presente dentro da nação. Então, toda forma de cosmopolitismo, toda forma de universalismo, de globalismo, de integração cultural, né, e de diversidade é rejeitada pelos fascistas. Os fascistas querem, então, uma nação unida, forte, né, e constituída de pessoas identificadas com a cultura e com a história do seu próprio país, não aceitando, portanto, a diversidade, a diferença, excluindo o outro. Aqui, os valores universais não estão presentes, porque o que importa são os valores nacionais. O cosmopolitismo, as diversidades de cultura também não são aceitas. A ideia de um mundo sem fronteiras, onde as pessoas possam transitar à vontade, ameaça o nacionalismo, a identidade nacional. Mas uma característica, o famoso romantismo e também o idealismo. Bom, vamos trabalhar as duas coisas aqui. Olha aí, somente a fé, o autossacrifício, o heroísmo e a força poderiam resolver os problemas nacionais. Essa frase é muito contundente, né? Ela é muito significativa. O Hitler e o Mussolini, os fascistas, na verdade, queriam uma exaltação da fé, de uma ideia de nação, surgiria um sacrifício pela nação. Você deve se sacrificar e até mesmo morrer, se preciso, para que o seu país cresça e se desenvolva. Queremos heróis, aqueles que são movidos pelos sentimentos, pela emoção. Porque o que define um herói? Um herói é aquele
que simplesmente ultrapassam os limites da racionalidade. Por isso vira um herói. Quem entraria numa casa em chamas para salvar uma criança movido pela razão? Se você fosse movido pela razão, você ia pensar, opa, vou entrar nessa casa e vou morrer queimado. Eu não entro. O herói é aquele que, digamos, pela emoção e pelo sentimento, se move. Por um ideal, se move. Não pela racionalidade. Vejam que os fascistas querem pessoas, digamos, movidas pelos instintos. Pessoas que se movem por ideais. Pessoas que agem pela fé, pela crença em algo que acreditam. Não pela racionalidade. Assim, a gente pode até definir um fascismo como uma espécie de fé, como uma espécie de religião. É assim que, segundo Hitler, segundo Mussolini, segundo outros fascistas, um país iria crescer e se desenvolver. Através de pessoas virtuosas, e as virtudes seriam essas, né? O heroísmo, o autossacrifício, a fé. Se necessário, o uso da força. Por que não? Bom, temos também aqui o antirracionalismo e o anti-intelectualismo, que está intimamente ligado a esse princípio, né, do idealismo. Por que antirracionalismo? Por que anti-intelectualismo? Tá o negacionismo da ciência, o negacionismo do pensamento racional, da reflexão racional. Porque para aquele que quer um espírito único, um pensamento único, um ideal de união, a diversidade atrapalha. É um grande problema. E a gente sabe que aqueles que são conduzidos pelo pensamento crítico, científico, eles buscam entender o mundo à sua volta, entender a sua realidade, entender as outras realidades, e a compreensão disso sugere um pensamento diversificado, um pensamento livre, um pensamento sem amarras, sem controle, sem definição exclusiva e única. Então, as universidades, as escolas que desenvolvem a ciência, que desenvolvem o pensamento crítico, são extremamente perigosas ao nazifascista, ou ao nazismo e ao fascismo, pois ali se fomenta o pensamento, a diversidade, a criticidade, né? A diversidade, e isso não atende aos interesses do ultranacionalismo, né? De um ideal uníssono de pensamento. Portanto, essas universidades são atacadas, as escolas são atacadas. Se deve existir uma universidade, se deve existir uma escola, ela deve existir como um instrumento de defesa desse ideal nacional, desse ideal uníssono. E não na construção de um pensamento crítico capaz de promover mudanças e transformações e diversidades. Não. Nós estamos falando de uma escola que seria usada como instrumento de formatação desse nacionalismo calcado no idealismo e no autoritarismo das ideias. Não a diversidade, não a criticidade, mas a obediência, né? A fé, não é isso? E o entendimento de que quem deve definir o que você pensa e faz não é você, mas sim o Estado-nação. Bom, e aí a nostalgia, e aí a gente começa a falar do tal romantismo, né? Falamos do idealismo, tal romantismo. Bom, a ideia da nostalgia aqui é uma construção de um passado fantástico, glorioso, um passado mítico, né? Um passado lendário. Pode ser um passado muito longe, pode ser um passado mais próximo. O que importa é que se o mundo foi bom lá atrás para um país, uma nação, ele pode ser reconstruído no presente.
E tudo aquilo que nesse presente atrapalha o desenvolvimento nacional, o crescimento de uma unidade de nação, deve ser eliminado. Então a construção desta nova realidade, ela se inspira num passado dito glorioso, dito perfeito e ideal, mas um passado seletivo, no sentido de que se eliminaria todos os problemas desse passado mítico, desse momento glorioso, para só trazer à tona aquilo que favorece o desenvolvimento da unidade nacional, né? Esse passado lendário, esse passado mítico é fundamental para que o presente retome o momento glorioso de uma nação. Vamos pensar um pouquinho na Itália, por exemplo. Qual momento foi glorioso da Itália? O momento glorioso da Itália não foi o Império Romano? Então a ideia é reconstruir esse Império Romano, esse momento em que os italianos eram respeitados pelo mundo inteiro, eram os mais poderosos, né? Os mais ricos. Então vamos reconstruir essa Itália do Império Romano, mas naquilo que ela trouxe de melhor, né? Não naquilo que ela trouxe de pior. Por isso seletivo. Eu vou eliminar todos os problemas e trazer só aquilo que me interessa. Vejam que é uma ideia, então, nesse sentido, de uma reconstrução de um passado no presente de maneira seletiva, né? Não de um passado verdadeiro, mas de um passado construído de maneira ideal, perfeita, como se fosse perfeito. E aí entram os grandes nomes, os grandes heróis, né? Que fortalecem ainda mais esse passado glorioso e que se pretende um presente também glorioso. Aqui a gente poderia até falar no caso da Alemanha, né? A Alemanha tenta reconstruir, talvez aí na época de Hitler, o segundo Reich, o Reich do Bismarck, o Reich ali do Guilherme I, o momento da unificação, gloriosa unificação. Depois da unificação, a Alemanha vive ali ao final do século XIX como uma grande e poderosa potência que era temida pela Inglaterra e pela França. Não à toa essas duas nações se uniram contra a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, né? Então, reconstruir esse passado glorioso, passado mítico e lendário, né? É uma ideia. Vejam a frase aqui do Mussolini no Congresso Fascista de 1922. Nós criamos o nosso mito. O mito é a fé, uma paixão. Vejam, ele não fala de razão, ele não fala de pensamento crítico, ele fala de paixão, ele fala de fé. Não é necessário que ele seja uma realidade. Vejam, não importa se é ou não verdadeiro. Nós vamos construir a nossa realidade. Vejam essa ideia de forjar o presente, de forjar a nossa realidade, não necessariamente sobre bases reais e racionais. Nosso mito é a nação. Nosso mito é a grandeza da nação. Então tudo pode, tudo vale para a construção dessa nação. Até mesmo a mentira, até mesmo a irracionalidade. Nós queremos pessoas que acreditem, que tenham fé, né? Que de fato tenham paixão naquilo que, né, que faz. Vejam que interessante, né? Que queremos transformar numa realidade total, né? Subordinamos tudo. Pela nossa realidade, pelo nosso mundo, vale tudo a pena. Podemos dominar tudo, controlar tudo, transformar tudo que nós desejamos. Veja aquela questão da paixão, né? Do platonismo, né? É interessante isso. Quando você está apaixonado, você está completamente cego de razão, ou da razão, não é? Já ouviu alguém falar que o sujeito está cego de paixão? Por quê? Porque a paixão cega. Alguém pode até dizer, olha, aquele seu namorado, aquele sua namorada, ele é um traste. Nossa, ela não presta. Mas você não consegue enxergar aquilo que para muitos está ali, evidente. Né? Fulano faz isso, fulano faz aquilo, enfim. Mas você não vê, porque você está cego, você prefere acreditar do que entender a realidade. É isso que procura o fascista, é isso que procura o nazista. O ideal nazista é o ideal
construído pela fé, pela crença, e não pela emoção, pela paixão, e não pela razão. É o negacionismo, né? No sentido da criticidade, da dúvida, do questionamento. Não se deseja um homem pensante, se deseja um homem obediente, que acredite, né? Que lute por aquilo que acredita, pelo seu ideal, não pelo seu racional. Bom, outra característica do nazifascismo é o militarismo e o expansionismo. O militarismo, não só como estado de guerra permanente, de organização militar para o conflito, mas principalmente a cultura militar transplantada para todas as outras áreas, em vários âmbitos e em vários níveis de relacionamento. Nós estamos falando de 3 palavrinhas que caracterizam a cultura militar: a obediência, a disciplina e a hierarquia. Você sabe que no campo das Forças Armadas, no campo militar, não se discute as regras, nem as normas. Simplesmente você deve obedecer. Ordem é ordem. Você, que tem juízo, obedece. Não se questiona a patente, hierarquia, porque se alguém tem uma patente maior do que a sua, você deve simplesmente dizer: sim, senhor, obedeço, cumpro. E tenha disciplina para respeitar as regras, as leis e a ordem. Haja de maneira organizada, de maneira disciplinada. E quando a gente fala isso, a gente está falando das Forças Armadas, ou seja, estamos falando do campo militar, mas isso é aplicado em todas nos níveis de relacionamento, em todos os tipos de relacionamento. Vejam como isso é importante para um Estado totalitário. Que as pessoas obedeçam, que sejam disciplinadas quanto às leis e quanto à ordem, né? E que respeitem a hierarquia. O Estado é um Estado absoluto, né, em termos de poder. Então todos devem respeitar e compreender a sua verdade e se submeter à vontade do Estado. Estado este que está ligado a um partido só, né? Então, um Estado nacional, um Estado totalitário, que deve ser respeitado, que deve ser obedecido. Mas temos também essa cultura militarista no âmbito das relações de raças. E deve ser respeitada a hierarquia e a superioridade, né? Aí se define uma hierarquia de raças. Então você tem as raças superiores e as raças inferiores. E as raças superiores devem então definir quais são as regras, quais são as leis, e as raças inferiores devem obedecer, devem se submeter, né, ao controle dessas ditas superiores. Em relação ao gênero, também, vejam esse dado conservador. Existem hierarquias entre pessoas. E segundo os nazistas e os fascistas, os homens nasceram para mandar, assim como o Estado na sociedade, né? Assim como o general, seu exército, o homem, ele nasceu para comandar a sua casa, a sua família. E isso não pode ser questionado. Isso não pode ser criticado ou mudado. Vejam que, nesse sentido, o homem tem um papel de liderança dentro da sua família. Isso não pode ser discutido, debatido. E a mulher deve obedecer, então, o seu homem. Deve obedecer a ordem daquele que, hierarquicamente, está acima dela. Assim como também os filhos. O pai da casa é como se fosse o pai da nação. A gente vai falar sobre isso. E aí se constrói cada vez mais, aliás, se fundamenta o machismo, o conservadorismo e o patriarcalismo do fascismo. E a cultura. Existem hierarquias também de cultura. Tem a cultura superior, a cultura inferior. E a cultura superior, né, deve mandar nas culturas inferiores, deve submeter, né, deve ordenar a essas culturas inferiores
que façam o que as superiores desejam. Caso contrário, podemos eliminá-las, não há problema nenhum. Então vejam como a gente não está falando só da guerra, a gente está falando de uma hierarquização de tudo. É isso que os fascistas definem. E para conservar tudo isso, esta lógica, essa cultura militarista, precisamos da guerra. A guerra é uma forma de preservar toda essa cultura, mas ao mesmo tempo é uma forma de demonstrar na prática como de fato eles são superiores, né? Conquistar esses territórios desses povos inferiores, essas culturas inferiores, dominá-las, submetê-las e assim expandir essa lógica, expandir essa cultura. E nesse sentido é uma forma de se consolidar, de definir, né, a vitória da cultura superior. Vejam essa frase. A expansão é uma necessidade inerente à vida das nações. Todas as nações devem, então, lutar para defender as suas próprias causas. Em seu instrumento, expansão é a guerra. Então, temos que fazer a guerra. A guerra militar mesmo, mas a guerra também ideológica, né? A guerra cultural, a guerra de raças, e que os superiores sobrevivam. É o darwinismo. Que os superiores, que os melhores sobrevivam. Que fortalece os indivíduos e regenera o povo, né? Como se o povo devesse melhorar, né? Se regenerar, se recuperar. E a recuperação se dá com o Estado Nacional forte, né? Poderoso, com uma voz única, né? Uníssona, capaz de promover esse desenvolvimento. A propaganda é a alma do negócio, e o negócio é o nazifascismo. E a propaganda, vocês sabem, né? Não tem nenhum, digamos, nenhum apreço pela verdade. Tem o apreço em conseguir vender a ideia. A propaganda não se define como a venda de algo verdadeiro, mas sim a venda de uma necessidade ou de um desejo criado. Aqui a propaganda, sim, ela foi extremamente importante para se construir verdades, né? Não dizer verdades, mas para se criar verdades, para convencer. A propaganda foi pela primeira vez sistematizada no nazismo e no fascismo, né? Foi um instrumento fundamental para se construir verdades a partir de mentiras. O Goebbels, o propagandista nazista, né, do Hitler, ele disse, né, uma mentira repetida várias vezes vira verdade. Então o negócio é fake news. O importante é você divulgar, é você propagar. Que quanto mais você divulga, quanto mais você bate, maior a chance de que aquela mentira vire uma verdade. É a instrumentalização e a ideologização dos meios de comunicação. Os meios de comunicação se tornam instrumentos dessa ideologia. Lembrando que ideologia no sentido de falsa ideia. Então, cinema, teatro, rádio, né, jornais, são usados como instrumento para a construção dessas verdades, ou dessas mentiras que viram verdades. Os meios de comunicação são absolutamente instrumentalizados a serviço do nazifascismo, a serviço destas ideologias. A política fascista, nazifascista, ela elimina os espaços de informação, de debate e de criticidade, né? Com a sua censura e com a sua desinformação, com a propagação de mentiras e de teorias da conspiração, tenta, muitas vezes com sucesso, forjar um medo. Porque o medo e o ódio
são sentimentos que paralisam, portanto, a racionalidade. E a pessoa conduzida por isso, ela não quer discutir, ela não vai pensar, ela só pensa em eliminar o outro. O outro que aqui é divulgado como sendo perigoso, a ordem, né, a paz, capaz de corromper as tradições e, portanto, a nação, né? A identidade que se constrói por esse ódio é uma identidade que se constrói pela raiva, no sentido de nós contra eles. É a teoria do nós contra eles. Nós somos virtuosos, superiores, melhores, né? De maneira a definir o outro como um inimigo. Não um sujeito diferente. Não como um adversário, como acontece numa democracia, né? Que tem que ter diversidade e diferenças. Mas sim como um inimigo. E o inimigo deve ser eliminado. Se eu sou virtuoso, puro, né? E sim, defendo a lei e a ordem, sou honesto e trabalho, o outro é tudo do contrário, né? Eles são pervertidos, degenerados, corruptos, indolentes, preguiçosos, né? Enquanto eu sou o orgulho, né, da minha nação. Sou respeitado porque sou correto, sou ordeiro, né? Sou, no caso do nazifascismo, o branco, cristão, não é isso? Heterossexual, olha que coisa. Um pai responsável por uma família, trabalho incessantemente para prover a minha família. E os outros querem corromper essa ordem. São degenerados, pervertidos. Corruptos aqui não no sentido de corrupção política e econômica, mas corruptos da cultura, da moral, dos valores tradicionais. Por isso o nazifascista é extremamente conservador. Ele é um ultraconservador. Vejam, porque ele é contrário a toda e qualquer ideia divergente da sua, né? Que proponha, digamos, pensamentos divergentes, pensamentos plurais. São contra qualquer tipo de mudança que venha a perturbar a sua ordem, o seu mundo, a sua tradição. Eu trouxe para vocês alguns slogans militaristas, nazifascistas. Já que a gente está falando de propaganda, são palavras de ordem, mas que trazem os fundamentos do pensamento nazifascista. Quem tem aço, tem pão. É o militarismo, né? Quem luta pela sua nação, luta pelo seu país, né, terá o que comer. Mais canhão, menos manteiga. Ou seja, vamos investir em guerra nesse momento para que depois a gente possa ter o que nós precisamos, o que nós necessitamos. Vamos expandir as nossas ideias, conquistar territórios e impor a nossa superioridade. Vejam, nada jamais foi ganho na história sem derramamento de sangue. Slogans nazifascistas. Ou seja, a única forma de promover mudanças e transformações da nossa realidade é lutando, né? A única forma de regenerar o nosso povo, o espírito da nossa nação, é através de guerras. Temos que vencer os nossos adversários, aqueles que nos trazem problemas, corrupção da nossa ordem. É melhor um dia de leão do que 100 anos de carneiro, né? É melhor você ser uma pessoa ativa, atuante,
engajada, envolvida, do que ser submissa, né? E aceitar o mundo como está. Parece que eles são progressistas, né? Mas a verdade é outra. Essas ideias são ideias para lutar pelos seus princípios conservadores, né? Pelas suas tradições. A guerra é para o homem, vejam aquela questão da hierarquia que nós falamos, o que a maternidade é para a mulher, ou seja, tudo. Para o homem a guerra é a coisa mais importante. Para a mulher a maternidade. Veja o lugar da mulher nessa sociedade. Veja o lugar do homem nessa sociedade. Um minuto no campo de batalha vale mais por uma vida inteira de paz. Vamos para a guerra. Vamos para a luta. Vamos para o enfrentamento. Morrer e viver com dignidade, com honra. Não é o nacionalismo? Não é o militarismo? Bom, e aí o autoritarismo, né? Que é uma característica do totalitarismo, né? Nem todo autoritarismo é totalitário. O totalitarismo é uma forma de ditadura que nasce nesse período entre guerras, mas que tem as suas características específicas a esse momento histórico, tá? Mas o autoritarismo, moçada, do totalitarismo, isso pode ser também aplicado para o stalinismo, portanto, do socialismo, tem a sua característica na ideia da personificação do Estado, né? O Estado é o partido e o partido é o líder do partido. A gente está falando do quê? A gente está falando dos líderes que personificam o Estado, que são o Estado, que são a nação, né? Que são, de fato, os chefes absolutos desta ordem e os defensores dessa ordem. Eu coloquei aqui o Mussolini, que era chamado de Duce, significa o guia, nosso líder, aquele que conduz. O Führer, que também, né, é a mesma coisa, o guia, o grande líder, né? Aquele que nos conduz, né? E eu coloquei aí uma interrogação que você pode colocar vários outros, né, com outros títulos também, outros apelidos, né? Fique à vontade aí. Infelizmente, né, temos outros. Bom, nesse sentido, no autoritarismo, a autoridade do líder é inquestionável, indubitável. Não se questiona, não se critica. A questão da obediência que a gente tratou, né? Se respeita a hierarquia e a superioridade. Principalmente porque esses líderes eles são vistos como dotados de uma sabedoria sui generis, única, capaz de conduzir como ninguém a nação, a grandeza da nação. São pessoas com uma sabedoria excepcional e com uma grandeza moral inquestionável. São quase que verdadeiros deuses, perfeitos. E que só eles, com tudo isso, com essa moral, né, incólume, com essa sabedoria, né, única, só eles são capazes de conduzir a nação ao desenvolvimento, à sua grandeza. E aí entra o paternalismo nacionalista, né, que a gente também já discutiu. Ele é o paizão da nação. Nessa hierarquia, ele é o pai. Ele é o pai e que deve conduzir a sua família, que é a sua nação, ao desenvolvimento, ao progresso. E eu coloquei aqui o pai da família. A gente também falou disso, né? Assim como um pai de uma família, dizia Hitler, que deve conduzir a sua família. Olha o paternalismo, olha o machismo. Um líder deve conduzir a sua nação, não é? Assim como um general deve conduzir os seus soldados, né? Um líder deve conduzir a sua nação, um pai deve conduzir a sua família. Olha as associações. Vejam o dado conservador disso tudo. Bom, e aqui uma imagem do Hitler como o grande chefe da nação, o cavaleiro que conduz a nação ao desenvolvimento, ao progresso, né? A ordem. Olha aí, moçada. Vejam ele como um cavaleiro medieval, né? Com essa armadura, como um guerreiro, aquele que luta, defende o seu país acima de tudo. E outra característica, o antiliberalismo e o antidemocratismo.
O que para muitos é óbvio, né? Não existe liberdade de expressão, liberdade individual, não existe liberdade política, não existe liberdade econômica. A gente não está falando de ideias liberais. O liberalismo morre no Estado nazi-fascista, né? A democracia é dissolvida por uma verdade absoluta e única, sem debate, sem discussão, né? Sem questionamento. A democracia, a liberdade e os direitos, eles atrapalham, se tornam verdadeiros obstáculos ao desenvolvimento nacional. Um líder com toda a sabedoria, né, não deve ter obstáculos, não deve ter, digamos, barreiras para colocar o seu país no eixo. A democracia gera discussões, debates, divergências e atrapalham a liderança, atrapalham as ações rápidas, né, e práticas de um líder que, dotado de toda a sabedoria, não precisa debater, ele sabe de tudo, não precisa discutir. Seu poder é inquestionável, sua sabedoria é indubitável. As liberdades também atrapalham, né, e os direitos também. Por quê? Porque assim o Estado não pode executar tudo aquilo que precisa para fazer o país crescer. Os direitos se tornam empecilhos, problemas para um Estado que sabe o que faz, um líder que tem todo o conhecimento e que precisa resolver os problemas rapidamente, um salvador. Não preciso de discussões, debates, divergências. Eu preciso de um grande líder para que me salva, um líder salvacionista, capaz de resolver todos os meus problemas. E o discurso anticorrupção é um discurso do nazifascismo, né? As democracias, elas corrompem os valores familiares e tradicionais, né? No sentido de valores, né? Nós não precisamos. A democracia dá muita liberdade às pessoas para que pensem diferente, né? Para que vivam diferente, né? Cria uma multiplicidade de gostos e desejos e anseios, né? Prega a individualidade das decisões, ou seja, a condição de você ir e vir e defender os seus interesses, seja quais forem. Isso não atende, né, aos interesses do nazifascismo, do autoritarismo. No autoritarismo nazifascista nós queremos o único. Nós queremos, né, o pensamento uníssono, não divergente, não plural. Né? A democracia atrapalha, a democracia corrompe os valores familiares. Vejam aí a liberdade dada aos indivíduos. Olha o que acontece. Olha essas pessoas degeneradas, né? Olha aí, ó, não conhecem a palavra de Deus, na verdade. Olha aí, ó, homossexuais, a mistura de raças, né? Não mais respeitam a hierarquia familiar. Olha a mulher se rebelando contra o homem, trabalhando, né, ganhando mais que o homem, né, querendo definir regras na sua família. Onde já se viu isso? Veja que as liberdades na cabeça desses caras corrompem as tradições, os costumes familiares. Perigoso, né? As nações precisam de trabalho e prosperidade, dizem os nazifascistas, não de liberdade. Só isso. Olha. E o anticomunismo. O anticomunismo. Bom, tem gente que diz que nazifascista é de esquerda. E nazismo e fascismo é a mesma coisa que comunismo. Será? Bom, por que anticomunista? Os nazifascistas, especialmente os nazistas, vão culpar os judeus marxistas, que são aqueles inimigos, né, contra quem eles devem lutar, pelo caos reinante e pelo colapso nacional. Eles são culpados pela Alemanha caótica do pós-guerra, são culpados
pela Itália caótica do pós-guerra, né? Eles, judeus, não têm pátria, então eles são, né, parasitas das nações, né? Eles não querem lutar pelas nações, porque eles não têm a própria nação, eles são chupinhas, parasitas. E os marxistas são também na cabeça deles judeus. Tem judeu marxista? Tem, mas por que os marxistas são um problema? Porque os marxistas falam da luta de classes, né? O marxismo original, né, fala da união dos operários, trabalhadores do mundo, não fala do nacionalismo. Quem criou essa coisa do nacionalismo socialista foi o Stalin, que deturpou, né, o marxismo original. O marxismo original não tem pátria, proletários do mundo univos, né, antinacionalista. O comunismo prega a luta de classes, não a união de classes. Lembra disso? Exatamente. E são antinacionalistas, né? No caso, o judeu não tem pátria, então o judeu se espalha por todo o mundo. E na cabeça desses caras, eles são essa praga que atrapalha as nações, que explora as nações sem a identidade nacional. Né? Então vejam como o marxismo é um problema, a luta de classes, não união de classes. Bom, tá aqui imagens que corroboram as nossas ideias, né, do que a gente está tratando aqui. O menininho gritando, né, para ser salvo pelo quê? Pela onda socialista. Ah, onda socialista, ai que medo. Propaganda nazi-fascista, no caso fascista, né? E a outra, olha lá, o braço do nazismo, a suástica, destruindo os corruptos da democracia, os liberais corruptos, os grupos, né, e os líderes de um Estado democrático, liberal, que é corrupto não só do ponto de vista político, econômico, mas também dos valores. Né? E aqui, os principais ditadores fascistas europeus. Na Itália, o Benito Mussolini, né? Nós temos ali o Hitler na Alemanha, que vocês conhecem, o General Franco na Espanha e, em Portugal, o Francisco Salazar. Então nós vamos falar um pouquinho destes fascismos, né, que são os mais significativos da Europa nas nossas próximas aulas. Beleza? Então, muito obrigado pela atenção, forte abraço, até mais.